Olá, pessoal do 7º ano, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade a mais uma aula de redação. Bom, hoje você vai abrir a sua apostila na página 45. Produção de texto, tá? Essa produção deverá estar pronta para segunda-feira. Vamos a ela? Imagine se todos os seres fossem exatamente iguais. Como seria isso? O que poderia acontecer com o relacionamento entre as pessoas? Para responder a esta pergunta, escreva um ponto sobre isso. Ou seja, o que aconteceria se todos fossem iguais? Você imagina todo mundo igual a você. Como seria tudo isso? Ao escrever esse ponto, tenha em mente que, além de semelhanças físicas, as pessoas deverão ter temperamentos e modos de pensar idênticos. Lembre-se do conto lido no início deste capítulo. Ele apresenta como conflito o fato de uma menina ir ao restaurante com seu pai e querer um prato diferente daquele que seu pai pediu, fazendo valer sua vontade. O narrador usado foi em terceira pessoa, com a presença de diálogos na narrativa. Então, antes de começar a escrever, reflita sobre as questões a seguir. Como começa e se desenvolve a história? Qual o enredo? Então, sobre o que você vai falar? Tá? Dentro daqui do tema proposto, né? O que aconteceria se todos fossem iguais? Sobre o que você vai falar? Né? Como seria tudo isso? Quem são as pessoas envolvidas? Então, quais serão os personagens da sua história? Onde e quando acontece? Tá? Qual é o lugar e quando, né? O momento em que isso vai acontecer? Qual o momento mais tenso da situação? Ou seja, o conflito da história. Então, você vai criar um conflito aí, já que todos são iguais, né? Algum conflito, obviamente, terá que aparecer. Como o problema será resolvido? Quem conta a história? Narrador-personagem ou narrador-observador? Haverá presença de diálogos no texto? Você vai escolher se você vai querer fazer diálogos ou não. Então, antes de você começar a escrever, é interessante que você faça o seu planejamento, tá? Num determinado papel, até mesmo no seu caderno mesmo, fazendo, né, dando as respostas a essas perguntas. Tudo bem, pessoal? Ok, então isso tem que ficar pronto para a próxima segunda-feira, bom? Bom, depois nós vamos passar para o próximo capítulo, ok? Direitos para unir, tá? Então, nós temos aqui na página 48 da sua apostila. Tá? Então, a seguir, leremos trechos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, escrita por representantes jurídicos e culturais de todas as regiões do mundo e proclamada pela Organização das Nações Unidas. Esse documento defende a igualdade e a dignidade das pessoas no mundo e também vai contra todo e qualquer tipo de opressão e discriminação. Assim, os direitos humanos são aqueles direitos básicos a que todo ser humano deve ter acesso. Todos nós, pessoal, temos direitos, como também temos os nossos deveres, tá? E os direitos humanos, eles existem justamente para valer, né? Para que esses direitos, né, sejam válidos em nossas vidas, para que a gente busque por eles, ok? Então, é importantíssimo que você conheça os seus direitos. Tá? Então, nós temos aqui a Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, Resolução 217, em 10 de dezembro de 1948. Preâmbulo. Considerando que o desprezo e desrespeito pelos direitos humanos resultaram em atos bárbaros que ultrajaram a consciência da humanidade e que o advento de um mundo em que mulheres e homens gozem de liberdade de palavra, de crença e da liberdade de viverem a salvo do temor e da necessidade, foi proclamado como a mais alta aspiração do ser humano comum. Agora, portanto, a Assembleia Geral proclama a presente Declaração Universal dos Direitos Humanos como o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente esta declaração, esforce-se, por meio do ensino e da educação, por promover o respeito a esses direitos e liberdades, e pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e internacional, por assegurar o seu reconhecimento e a sua observância universais e efetivos,
tanto entre os povos dos próprios países membros, quanto entre os povos dos territórios sob sua jurisdição. Então, essa Declaração dos Direitos Humanos, que serve para todo mundo, né? Todos nós temos que saber dos nossos direitos, mas também temos que ter a consciência que o nosso direito, ele termina quando o do outro começa, tá? Então, nós temos que ter respeito pelo outro. Artigo 1. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Artigo 2. Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Artigo 3. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Artigo 4. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Artigo 5. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Artigo 18. Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto, em público ou em particular. Né? Então, nós temos os nossos direitos, gente, direito à nossa liberdade de pensamento, à nossa liberdade de expressão, desde que a gente não atrapalhe o outro, a gente não entre na intimidade da outra pessoa, a gente não ofenda a outra pessoa. Nós temos que ter muito cuidado com essa questão da nossa liberdade de expressão. A liberdade de expressão, ela se limita na medida em que você, pensa em agredir alguém porque você não concorda com o pensamento, com a ideologia da pessoa, tá? Então, isso daí não pode, isso aí não está garantido, né? O que está garantido é a sua liberdade de expressão sem discriminação, com respeito à individualidade de cada um. Ok, pessoal? Artigo 19. Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independentemente de fronteiras. Tá? Então, a sua opinião, você pode expor a sua opinião, você só não pode entrar, né, na vida do outro achando que a sua opinião é a única certa. Tá? Isso é que não pode acontecer. Artigo 29. Todo ser humano tem deveres para com a comunidade, na qual o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível. 2. No exercício de seus direitos e liberdades, todo ser humano estará sujeito apenas às limitações determinadas pela lei, exclusivamente com o fim de assegurar o devido reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de outrem. Então, você tem que respeitar o direito do outro. Não é porque você tem a liberdade de expressão que você pode sair atacando as pessoas. Deu para entender? As pessoas confundem isso. A liberdade de outrem de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade democrática. Porque nós estamos numa sociedade democrática de direito. Entendeu? Então, como eu falei anteriormente, o seu direito, ele começa quando o meu termina e vice-versa, tá? Esses direitos e liberdades não podem, em hipótese alguma, ser exercidos contrariamente aos objetivos e princípios das Nações Unidas. Bom, esse texto que nós acabamos de ler, né, se chama um texto de declaração, ou seja, o que é declarar? É um documento que pretende manifestar algo com valor de verdade. Tá? Então, lá no gênero textual, nós sempre, né, vamos até lá, e vocês vão marcar os principais pontos, né? Nós vamos fazer isso agora. Está escrito exatamente isso, declarar. A declaração é um documento que pretende manifestar algo com valor de verdade. Então, vamos marcar isso porque é importante. Isto é, quem declara afirma que as informações apresentadas são verdadeiras. No caso da Declaração Universal dos Direitos Humanos, se constitui como um ato diplomático, pois vários países concordam com o referido documento.
tá? Então, os países que fazem parte, né, desses princípios das Nações Unidas, eles estão de acordo com essa declaração, com esses direitos, ok? Você sabe o que é diversidade, ou já ouviu falar sobre isso? Diversidade se refere ao que é diferente, que significa pluralidade, multiplicidade de coisas, pessoas, situações, etc. A diversidade pode ser classificada em cultural, biológica, étnica. A diversidade cultural é uma junção de elementos que representam as diferentes culturas. E, nesse contexto, incluem-se a linguagem, as tradições, a religião, os costumes, a organização familiar e a política, e etc. Tá? Então, nós vamos falar mais sobre esses tipos de diversidade, gente, na nossa aula de segunda-feira, tá? Eu gostaria até que você fizesse alguma leitura, alguma pesquisa sobre essa questão da diversidade, né? A diversidade cultural, a diversidade biológica. Nós não somos iguais. E essa pluralidade é que, na verdade, né, faz com que a gente tenha os mesmos direitos, tá? Porque nós precisamos respeitar a individualidade de cada um. Né? Quando a gente fala assim, todos nós somos iguais em direito, mas cada um tem a sua personalidade, a sua forma de ser. E daí está a importância, tá, de você saber que o outro, sendo diferente de você, tem um pensamento diferente do seu e ele merece todo o seu respeito, como você também merece ser respeitado. Ok, pessoal? Então, na segunda-feira, eu vou pedir a vocês que façam, né, uma pesquisa sobre essa questão da declaração, essa pesquisa sobre a diversidade, sobre a pluralidade, para que a gente possa falar mais sobre isso. E também gostaria que vocês, né, já providenciassem, né, o nosso livro paradidático, A Droga da Obediência, porque nós já vamos começar, tá? Os nossos apontamentos, tá? As nossas discussões dos primeiros capítulos. Então, eu vou pedir que, pelo menos, né, o capítulo 1 do livro já esteja lido, tá? E que vocês levem o livro na segunda-feira para a sala de aula, ok? Então, para quem ainda não sabe ou ainda não comprou, o livro é A Droga da Obediência, de Pedro Bandeira, da editora Moderna. Muito fácil de encontrar, ok? Qualquer site, qualquer livraria, você vai encontrar facilmente este livro, tá? Que é um livro bastante usado pelas escolas. Ok, pessoal? Então, até segunda-feira. Um ótimo final de semana para vocês. Beijos. Tchau, tchau.